Olá, meu nome é Flávio Barros e esse é o nosso canal #Pensar Diferente. Seja muito bem-vindo. O tema que a gente trouxe para que possamos fazer uma reflexão hoje neste vídeo é diversidade e inclusão, assim como o nosso preconceito no trato com a realidade que tange a deficiência das pessoas que estão inseridas em torno de nós, seja em qual contexto onde nós estivermos. Embasados no filme Extraordinário, a nossa reflexão de hoje vai ser construída. Este filme ele traz uma dinâmica muito bacana de reflexão para nós, por isso nós vamos utilizá-lo para que possamos pensar um pouquinho diferente nessa proposta de hoje. O filme fala da história de um menino chamado Og, que ele tem deformidade facial em função de alguns processos cirúrgicos que ele precisou vivenciar para que ele pudesse respirar, para que ele pudesse ver, ouvir sem aparelho auditivo. Ele precisou passar por intervenções cirúrgicas. E esse menino, por possuir essa deformidade facial, ele acabou sendo privado de um contato social, né? Ele acabou sendo privado até mesmo de frequentar uma escola. Porque ele aprende tudo que ele aprendeu, tudo que ele conheceu, foi a mãe dele que ensinou. Porém, em dado momento, seus pais, eles decidem com que o Og comece a frequentar a escola e comece a aprender dentro de uma instituição de ensino. Foram escolhidos pelo diretor 3 alunos que acompanhariam o Og na visita à escola e apresentaria o Og essa escola antes das aulas começarem. Em dado momento, eles entraram em uma sala de aula. E o interessante é que um dos meninos pegou o apagador e apresentou o Og da seguinte maneira: você conhece isso? Isso é um apagador. E o Og, ele fica meio assim: como assim tá me perguntando se é um apagador? Mas o menino faz esse questionamento se ele conhece o apagador. Esse mesmo menino, ao apresentar a sala de ciência para o Og, ao término da apresentação diz que aquele espaço não seria meio que muito frequentado pelo Og, já que os conteúdos ministrados ali eram de difícil apreensão. É como se o Og não fosse capaz de aprender os conteúdos ali ministrados. E partindo desse princípio, a gente começa a fazer a nossa primeira reflexão. Primeiro, a apresentação do apagador e segundo, o descrédito da capacidade intelectual do Og, enquanto pessoa com deficiência, de conseguir fazer a apreensão de um conteúdo. Parece chocante, nos impacta, nos choca quando a gente vê, mas é isso que acontece no dia a dia. Eu e você, muitas das vezes, ao longo da nossa história, tirando conclusões. E tirando conclusões a partir de um encurtamento de membro, a partir de uma cadeira de roda, a partir de uma bengala, a partir de um aparelho auditivo. Conclusões e não reais a respeito da pessoa com deficiência. E colocando em jogo até mesmo a capacidade de conhecimento de mundo, assim como a capacidade intelectual daquela pessoa em função dela ser uma pessoa com deficiência. No outro ponto do filme, o Og chega na escola e ele começa a passear e a percorrer o pátio, os corredores e as salas de aula. E os alunos começam a olhar de uma forma espantosa, né? Os olhares que são lançados para aquele menino quando ele entra na escola são olhares muitas das vezes até de repúdio e o movimento do corpo de afastamento para não se ter contato com aquilo que aquelas crianças, ao olharem aquele menino, julgavam ser esquisito, fora do natural, fora do padrão. E aí eu convido você a pensar: como está o teu olhar para as pessoas com deficiência no seu dia a dia? Seja as pessoas com deficiência da tua casa, seja as pessoas com deficiência da tua rua, o teu vizinho, ou aquele que frequenta a tua escola, a tua faculdade. Como você está? Será que o teu olhar é de espanto quando você vê alguém na rua com um membro faltante? Será que o seu olhar é de repúdio? Será que você se afasta, não quer ter contato? Como que é o nosso posicionamento? Outro ponto também que o filme traz é que um dos meninos que apresentou a escola para o Og começa a se aproximar, descobrindo o Og
no Og um potencial gigantesco. Um menino super inteligente, super bacana, super extrovertido, super brincalhão, com uma dinâmica muito bacana de troca, super amigo. E aí ele se depara com uma realidade totalmente contrária daquela que ele pré-julgou. E aí eu te convido a pensar quantas das vezes a gente pega aquilo que a gente vê das pessoas com deficiência e esquece que por trás de tudo isso existe uma pessoa, existe uma história, existe um ser humano incrível, existe um ser humano potente, existe um ser humano de capacidades, existe um ser humano capaz de produzir para o mundo de uma maneira magnífica, segundo as suas realidades, segundo as suas capacidades, segundo as suas características individuais, assim como eu, dentro das minhas características, você, dentro das suas características, contribui de uma forma para o mundo e a construção desse contexto social onde a gente está inserido, a pessoa com deficiência também. Mas, muitas das vezes, o olhar que a gente tem sobre a pessoa com deficiência é um olhar desumano, é um olhar que não acolhe, é um olhar que segrega, é um olhar que afasta, é um olhar que despotencializa, é um olhar que não dá crédito, é um olhar que diz que ele não pode fazer coisas, é um olhar que diz que ele não pode se relacionar, que ele não pode construir uma família, que ele não pode ter um trabalho, que ele não pode praticar um esporte, que ele não tem condições ou capacidade de entrar em uma universidade, de estar em uma escola. Comumente, a gente vai fazendo isso com a pessoa com deficiência, justamente porque culturalmente a gente aprendeu. Por isso eu gostaria de te convidar aqui a pensar melhor ao ver uma figura, ao ver uma pessoa, ao ver um cego, ao ver um deficiente auditivo, um surdo, ao ver um cadeirante, ao ver alguém com um membro amputado. Pense melhor o olhar que você vai lançar sobre essa pessoa. Pense melhor a forma como você vai enxergar essa pessoa. Pense melhor se você vai ou não já dizer e concluir algo daquela pessoa apenas com o estereótipo que você construiu. Pense melhor se você realmente se afastará ou nem se dará a possibilidade de se aproximar daquela pessoa ou daquele indivíduo, porque você não dá conta de lidar com o diferente, de lidar com aquilo que é diferente de você, aquilo que não é compatível com os teus padrões. A reflexão que precisamos fazer é: são seres humanos, igual a mim, igual a você. A diferença é que elas têm uma deficiência. Mas isso não faz delas pessoas de outros mundos, pelo contrário, faz delas gente com uma história, com uma vida de luta, com uma vida de garra, de batalha, muitos para se ressignificar frente a uma deficiência que não possuíam, porque muitos nascem com uma deficiência, outros adquirem ao longo da vida. Será que eu tenho lançado um olhar desmerecedor ou despotencializador sobre esses indivíduos? Hoje eu desenvolvo um trabalho com pessoas com deficiência na instituição que eu trabalho, a Universidade Livre para a Eficiência, Unileu, uma instituição de Curitiba, e que a gente desenvolve um projeto aqui no Rio de Janeiro. E eu aprendi muito a lidar com a pessoa com deficiência, lidando, me aproximando, conhecendo, percebendo, olhando. Tem uma frase no filme que eu achei extraordinariamente, né? Justamente porque o filme já diz isso, extraordinário. Mas se queres conhecer, o que precisas é apenas lançar um olhar. E se esse olhar puder ser vagaroso, ao ponto de conhecer as miudezas e as minuciosidades que aquele indivíduo tem, melhor ainda. Isso só potencializa você como pessoa e só potencializa também aquele indivíduo como pessoa. E isso faz com que a gente se torne melhores, se torne mais humanos, se torne mais gente. E é isso que nós precisamos ser. E aí nós nos tornaremos sim pessoas extraordinárias, como aquele menino do filme, muito para além de uma deformidade física, porque ele era imensamente extraordinário. Que você possa guardar isso, pensar sobre isso, compartilhar isso com outras pessoas. Por isso eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo, a convidar outras pessoas a compartilhar, a convidar outras pessoas também a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal e também compartilhar essa ideia de hashtag Pensar Diferente com todas as pessoas que estão em torno de você. Fica aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço.
sejamos diferentes, sejamos mais humanos, sejamos extraordinários.